Olá, famílias! Hoje o programa Crescer Aprendendo vai conversar sobre um tema muito importante: como proteger nossas crianças do racismo e de toda forma de preconceito. Mas afinal, o que é racismo? Para responder esta pergunta, convidamos Clélia Rosa, mulher negra, mãe, pedagoga e especialista em educação étnico-racial. Bem-vinda, Clélia! Olá, muito obrigada pelo convite. Respondendo essa pergunta, né? O racismo é um sistema complexo, né? Mas eu quero começar dizendo que a Constituição Federal de 1988, lá no seu artigo 227, afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças os seus direitos com absoluta prioridade. O mesmo artigo afirma ainda, abre aspas, né, colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ao olharmos atentamente para o que diz a lei, e sabendo que vivemos em uma sociedade estruturalmente racista como o Brasil, uma pergunta importante precisa ser feita. Quais as crianças que sofrem discriminações, violências e opressões? O racismo fere a integridade da criança negra, mesmo antes do seu nascimento. Limita ou nega o acesso à saúde de qualidade, a bens materiais como a cultura, como a educação. E, nesse sentido, fere brutalmente o artigo 227 da Constituição Federal. Mas, Clélia, por que o racismo afeta a autoestima da criança? Quando uma criança é discriminada pela cor da sua pele, pelo seu cabelo crespo ou pelos traços que remetem à sua negritude, isso é o racismo. Quando isso acontece, a criança muitas vezes sente que isso é culpa dela, que o corpo dela é feio, é sujo. Ela passa a não gostar do jeito que ela é. E esse tipo de sentimento prejudica muito o seu desenvolvimento. A criança passa a não acreditar em si mesma, que ela é capaz, que é querida por outros adultos e por outras crianças. E, Clélia, por que o racismo prejudica a saúde emocional da criança? Medo, angústias, não querer se relacionar com outras pessoas, agressividade, vergonha, timidez excessiva. Todos esses aspectos podem ser potencializados em uma criança negra que foi vítima do racismo. Uma das coisas mais importantes para uma criança é sentir que ela faz parte do grupo, ou seja, que ela é importante para os amigos da escola, para os amigos da sua comunidade, que ela é de fato parte do ambiente que frequenta todos os dias. Quando uma criança sofre racismo, quando riem da sua pele, ou quando não querem se sentar perto dela, ou quando colocam um apelido que a humilha e que remete ao seu pertencimento racial, tudo isso pode fazer com que ela fique mais agressiva ou mais tímida, que ela passe a não querer mais ir para a escola, que tenha vergonha de ser como ela é. Ela passa a sentir que não é parte do grupo. Então, e esses sentimentos impedem que ela estabeleça relações de boa qualidade. Impede que ela se sinta plena. Causam tristeza e desinteresse pela escola, o que compromete muito o seu desenvolvimento emocional e também cognitivo. E, Clélia, como que a gente sabe se a criança sofre preconceito na escola e em outros espaços? Uma das principais formas de sabermos se uma criança está sofrendo ou se sofreu racismo é observar o seu comportamento. Ficarmos atentos ao que ela fala sobre si mesma. Por exemplo, como ela fala do próprio cabelo, se ela demonstra gostar ou não do seu cabelo, da sua pele. Observar o vocabulário que a criança está usando, se ela diz frases ou palavras que não fazem parte da cultura familiar, por exemplo. É importante perguntar por que ela ou ele está dizendo tais palavras.
ou onde ela ouviu tais palavras. É importante também não culpar as crianças, pois por serem pequenas e não terem a compreensão exata dos seus atos e suas falas, elas acabam reproduzindo palavras e atitudes das pessoas adultas. Nesse sentido, o nosso papel é educar, mostrando que isso é errado e não colocar a culpa sobre elas. Então, o que a gente deve fazer quando a gente sabe que a criança foi vítima de racismo? É fundamental acolher a criança que foi vítima de racismo. O racismo também é uma forma de violência, ele é uma forma de maus tratos. É legalmente reconhecido pelo ECA, portanto, o racismo precisa ser denunciado, como toda forma de violência que a criança estiver sofrendo, seja ela física, sexual, exploração do trabalho infantil. O Disque 100 é um dos principais canais para denúncia. Além disso, os conselhos tutelares e as delegacias especiais de proteção à infância e adolescência também podem ser acionadas em caso de racismo contra as crianças. E Clélia, o que podemos dizer à criança quando ela conta que foi vítima de racismo e preconceito? É importante ensinar e encorajar as crianças a pedirem ajuda toda vez que sentirem medo ou quando sentirem que o modo como estão sendo tratadas não é legal. Ensinar sobre buscar ajuda é fundamental para proteger as crianças e apoiá-las a não aceitarem nenhuma forma de violência, seja ela verbal, física ou emocional. Além disso, é fundamental que as crianças saibam que não existe nada de errado com elas. Não é errado ter o cabelo crespo, não é errado ter a pele negra, enfim, que não há nada de errado em ser quem se é. Todos os dias precisamos proteger e fortalecer essas duas ações. Elas são essenciais para o pleno desenvolvimento das crianças. E como a gente pode se fortalecer e fortalecer a nossa família para enfrentar o racismo? Silenciar diante dos casos de racismo não é a solução. Precisamos cada vez mais romper com esse silêncio. Por isso, além dos canais de denúncia que eu já citei, acredito muito que participar de grupos, de debates, de roda de conversa, que são também espaços seguros de troca de informação e também de apoio, é uma estratégia muito importante. Troque informações com outras famílias que podem também ter vivido situações semelhantes. Às vezes, ouvir atentamente uma mãe que está passando por uma dificuldade relacionada ao preconceito pode ser de grande ajuda. Falar sobre as nossas dores é um dos passos, não é o único, na busca das soluções. Procure também não diminuir a dor da pessoa que está contando para você uma situação de discriminação racial que ela viveu. Sempre que o seu filho ou sua filha trouxer para você uma situação que viveu na escola, acolha, mostra que a palavra dele ou dela tem importância. Procure sempre a escola para conversar sobre os incômodos trazidos pela criança. Você pode e deve chamar alguém para te acompanhar nessa conversa. Pode ser uma amiga, um outro membro da família, alguém da sua rede de apoio. Isso vai te encorajar, vai mostrar que você não está sozinha. Hoje existe muito material disponível que nos ajuda a entender melhor como o racismo está presente na nossa sociedade. Do mesmo modo, também há muito material disponível que nos orienta como enfrentá-lo. Podcasts, vídeos no YouTube, alguns programas de televisão, livros e etc. Isso é mais uma amostra de que você não está sozinha nessa luta. Obrigada, Clélia. Que bom ter essa conversa com você. Que possamos nos unir sempre mais para enfrentar preconceitos que afetam muito o desenvolvimento de nossas crianças. Até a próxima!